Bem-vindo ao canal! É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Depois de Dita aparecer para o Natal com a sua família, Candinho mal terá tempo de aproveitar a felicidade, porque a paz dura pouco. O amigo de Policarpo descobre que as joias de sua mãe foram roubadas na mansão. A notícia cai como um golpe seco. Sem pensar duas vezes, Candinho se une aos amigos. O clima muda. O sorriso some. Agora ele só pensa em uma coisa: dar o pior castigo possível aos bandidos. Enquanto isso, a vida de Dita segue por um caminho completamente inesperado. A carreira dela continua decolando como Doris River. Lúcio aparece com uma proposta que muda tudo. Ele quer gravar o disco da suposta cantora internacional. A notícia deixa Dita sem chão. Em pouco tempo, o dinheiro começa a entrar. A realidade da garota muda. E com ela, o peso das escolhas que está fazendo. E como se não bastasse, um choque toma conta do hospital. Durante a chegada de uma nova paciente, Stella congela. O coração dispara. O rosto empalidece. A mulher à sua frente é ninguém menos que sua própria mãe, a mesma que a abandonou no passado. O reencontro é tenso, silencioso, carregado de mágoas antigas. Todos ao redor percebem que algo muito forte está prestes a explodir entre as duas. Tudo isso acontece a partir de Candinho e Dita, que finalmente conseguem ficar juntos na noite de Natal. A chegada da garota deixa o amigo de Policarpo profundamente emocionado. Ele sente por alguns instantes que tudo valeu a pena. Depois de um breve momento a sós, Candinho quer saber de tudo. Ele olha para Dita curioso e preocupado. Quer entender a aventura que ela viveu. Dita suspira fundo e confessa, com um sorriso contido: "Parece que foi um sonho, Candinho. Nunca pensei que fosse cantar em inglês para tanta gente." Candinho franze a besta. Algo não fecha. Ele observa melhor o rosto dela e pergunta: "Mas então, por que você parece triste?" Dita abaixa o olhar. A voz sai mais baixa. "Foi por causa do Lou. Ele não deixou eu revelar quem eu sou de verdade. Disse que não é a hora, depois do que o bigodinho fez comigo." Candinho pensa por alguns segundos. Tenta acalmar a amada. "Mas você não disse que ele é um grande empresário? Ele deve saber o que está fazendo, Dita." Ela concorda com a cabeça, mas o incômodo continua ali, apertando o peito. Você tem razão, Candinho." Uma pausa. "Mas se for para eu ficar escondendo meu rosto de todo mundo, eu prefiro nem cantar." A frustração fica clara. Candinho percebe. Não insiste. Os dois seguem juntos, tentando aproveitar a festa de Natal. Na cena seguinte, todos estão reunidos. Candinho se emociona ao lado de Dita e também de seu filho. Pela primeira vez em muito tempo, ele sente um pouco de paz depois de tantos problemas. Mas nem todos compartilham dessa felicidade. Zuma observa tudo de longe. O ódio cresce. O sorriso dela desaparece por completo. Ao lado de Zenaide, ela comenta com ironia: "Parece que a patroinha tá triste, né?" Zuma responde, sem disfarçar a raiva: "E como não estaria? Tudo que eu mais quero é ficar com o Candinho. Não suporto ver ele com essa caipira." O ressentimento transborda. "Eles ainda levaram o meu Samir de mim." Ela fecha os punhos. "Mas isso não vai ficar assim. Eu juro que vou recuperar a minha criança." Zenaide tenta amenizar o clima. "Não acha melhor aproveitar um pouco a noite? É uma data tão especial. A senhora é tão importante para mim." Zuma se incomoda. Respira fundo, mas responde fria: "Eu agradeço a sua amizade, Zenaide." Uma pausa amarga. Mas não tem como fingir alegria vendo a felicidade dos outros. "Esse Natal é uma farsa. Nunca pude comemorar do jeito que eu queria. Sempre fui sozinha." Zuma pensa isso em silêncio, com o olhar duro, enquanto observa a casa iluminada. Por dentro, o coração queima de obsessão. "Mas agora vai ser diferente," ela murmura, quase para si mesma. "No próximo Natal, eu estarei ao lado do Candinho." A certeza na voz assusta. Ela se imagina sentada à mesa, no lugar que acredita ser seu por direito, ao lado do homem que ama. A cena é tão viva na cabeça dela, que chega a arrepiar. Zenaide percebe, e fica impressionada com o brilho estranho nos olhos da patroa.
fica cada vez mais claro que Zuma não desistiu e não pretende desistir. Mais tarde, a vida segue outro rumo para Dita. Depois da apresentação como Doris River, a carreira da garota continua subindo em ritmo acelerado. O sucesso da noite de Natal ecoa pela cidade e chega aos ouvidos certos. Lúcio, empolgado, chama Lourival para uma conversa importante. Assim que chega, o empresário não esconde a curiosidade. Mandou-me chamar Lúcio, vim o mais rápido que pude. Lúcio sorri, satisfeito. Isso mesmo, Lourival, eu precisava te ver. Uma pausa breve. Quero agradecer pelo sucesso da noite de Natal na Rádio Paraíso. Ele se anima ao lembrar. Você não imagina como o público ficou encantado com a apresentação da Doris River. Confesso que não conhecia essa cantora, e foi uma surpresa enorme. Lúcio estreita os olhos, pensativo. A voz dela é curiosamente familiar. Dá um leve riso. Chega a soar como a da Dita. Talvez seja por isso que eu tenha gostado tanto. Lourival concorda, com segurança. Realmente, a voz dela é surpreendente, e eu tenho certeza de que isso é só o começo. Doris River vai crescer muito aqui no Brasil. Ele respira fundo. Depois do que vimos na noite de Natal, tenho ainda mais certeza disso. Lúcio assente, decidido. Eu penso exatamente a mesma coisa, Lourival. E é por isso que te chamei aqui. O clima fica sério. Eu tenho um convite para fazer. Gostaria de convidar Doris River para gravar um disco aqui na Rádio Paraíso. O que você acha? Os olhos de Lourival brilham. Mas é claro, Lúcio. Ele se corrige, mais contido. Quer dizer, primeiro preciso conversar com a Doris. Ele tenta manter a postura profissional. Ela anda muito atarefada, tem vários compromissos. Não sei nem quanto tempo pretende ficar no país. Mas vou falar com ela. Convicto, conclui. Tenho certeza de que esse disco vai ser um grande sucesso. Lúcio fica satisfeito. O aperto de mão sela o acordo. A partir daí, Lourival decide procurar Dita mais uma vez. Ele sabe, esse disco será um divisor de águas na vida da garota. O dinheiro vai mudar. O status vai mudar. A vida da amada de Candinho nunca mais será a mesma. Mas existe um problema. Dita não gosta da ideia de continuar escondendo sua verdadeira identidade. E Lourival terá que encontrar uma forma de contornar essa resistência. Enquanto isso, em outro ponto da história, a paz de Candinho chega ao fim. Ele finalmente descobre o roubo das joias. A notícia cai como um soco no estômago. O amigo de Policarpo percebe que não há mais tempo para ingenuidade. Agora, ele precisa agir. E rápido. Sandra, por sua vez, acredita que venceu. Ela acha que Candinho perdeu tudo. E que a fábrica de biscoitos finalmente terá que ser vendida. Mas o que ela não imagina é que Candinho já começou a se mexer para reverter essa situação. Tudo começa a partir de Sandra. Mesmo depois de roubar as joias da mansão, a obsessão da vilã só aumenta. Ela anda pela casa inquieta, o coração acelerado, a sensação estranha de estar sendo observada. Sandra passa a acreditar que Anastácia está atrás dela. Que a tia, mesmo morta, não vai deixá-la em paz. Ainda mais depois do que aconteceu na casa de Candinho. Tomada por esse delírio, Sandra não perde tempo. Ela vai até o cemitério. Diante da lápide de Anastácia, o olhar é de desafio, de ódio antigo. Você não conseguiu me derrubar nem viva, imagina agora. Sandra discute com a falecida tia como se ela pudesse responder. O tom é debochado, cruel. Ela ri, ironiza e deixa claro que não sente o menor respeito. Eu venci, Anastácia. E ainda vou acabar com o Candinho. Num gesto extremo, Sandra chega a dançar sobre o túmulo, comemorando o que acredita ser o seu triunfo sobre os mocinhos. Ela se sente invencível, sem imaginar que a queda que a espera será brutal. Em seguida, é a vez de Celso entrar nessa história. O primo de Candinho descobre que o cofre foi arrombado. O choque é imediato. Ele leva a mão à cabeça, incrédulo. Meu Deus do céu! Isso só pode ter sido coisa da Sandra com o Ernesto. A revolta cresce. Eu não posso aceitar mais uma maldade contra o Candinho. Preciso avisar ele agora mesmo. Decidido, Celso parte para encontrar o primo. Mais tarde,
ele aparece ao lado de Candinho, surpreendendo o caipira. Candinho estranha a visita. Ué, Celso, o que você tá fazendo aqui? Nem pensei que viesse me visitar. Celso suspira. O rosto está tenso. Eu também não pretendia te ver agora, Candinho. Uma pausa pesada. Mas aconteceu uma coisa muito ruim. O professor se aproxima, preocupado. Mas que cara é essa, Celso? Você parece assustado. Celso não consegue enrolar. Foram as joias, Candinho. As joias da titia. Foram roubadas do cofre. A revelação cai como uma bomba. Candinho fica completamente impressionado. O chão parece sumir sob seus pés. Ele sabe o que isso significa. Sem as joias, a fábrica de biscoitos corre um sério risco. E os bandidos contam exatamente com isso. Que ele seja obrigado a vender tudo o mais rápido possível. Mas o capítulo não para por aí. Outra história surge para abalar ainda mais os acontecimentos. A aparição inesperada da mãe de Estela promete mudar o futuro da enfermeira para sempre. Tudo acontece durante uma conversa de Estela com Anabela, que já se sente um pouco melhor depois da crise de otite. A garotinha reclama impaciente. Até quando a gente vai ficar aqui, Estela? Eu já tô cansada. Já tô me sentindo bem. A gente precisa ir para casa. Estela tenta manter a calma. Não podemos ir agora, Anabela. Você precisa ficar em observação depois de tudo o que passou. A voz de Estela sai firme, mas carregada de preocupação. Você sabe que o seu quadro de saúde vem piorando aos poucos. Não podemos dar brecha. Anabela revira o rosto, contrariada. Túlio se aproxima, tentando suavizar a situação. Anabela, a Estela tem razão. Ele fala com cuidado. Com os nossos cuidados, tenho certeza de que você vai ficar bem. Mas a resposta não é a que a menina espera. Anabela cruza os braços, irritada. O tom vira quase um pedido desesperado. Eu não quero mais ficar aqui. Eu já tô melhor. Por favor, deixa eu ir para casa. Estela respira fundo. Sabe que é difícil, mas não cede. Pouco depois, Túlio encontra Celso no corredor do hospital. O clima entre os dois é contido, tenso, marcado pelo passado. Celso quebra o silêncio. Olha, Túlio, sei que tivemos nossos problemas. Ele escolhe bem as palavras. Mas preciso te parabenizar. Você é um grande profissional. Ele faz um gesto em direção ao quarto. A Anabela está sendo muito bem cuidada. Fico feliz por isso. Túlio assente, sério. Não se preocupe, Celso. Eu só estou fazendo o meu trabalho. E a Anabela é uma garota forte. Tenho certeza de que logo tudo vai melhorar. Há uma breve pausa. Túlio hesita, mas decide tocar no assunto. Me desculpa perguntar, mas como estão as coisas com o casamento? Depois do adiamento, imagino que tenha sido complicado. Celso endurece o semblante. Está tudo bem, Túlio. Não precisa se preocupar com o meu casamento. Ele respira fundo. Eu sei que sugeri que fôssemos amigos, mas não sei se quero falar sobre isso com você. Túlio se sente atingido, mas mantém o controle. Perdão, Celso. Não quis ser inconveniente. Você sabe que eu gosto da Estela, e esse sentimento não vai simplesmente desaparecer. Ele encara o rival. Mas e ela? Como tá se sentindo com tudo isso? É mais justo perguntar para você do que para ela, não acha? Celso responde rápido, defensivo. A Estela está bem, e tenho certeza de que o nosso casamento vai acontecer muito em breve. Ele se afasta, encerrando a conversa. Agora preciso ir. Tenho coisas para resolver. Celso sai, escondendo o que realmente sente. Ele já percebe o afastamento de Estela. Desde que ela assumiu seu envolvimento com Túlio, o olhar dela mudou. Ela evita, desvia, e isso não passa desapercebido. Túlio fica ali, pensativo, esperando, no fundo, que Estela coloque um ponto final nesse casamento com o irmão de Sandra. É então que o hospital entra em alerta. Uma paciente chega desacordada. A movimentação é imediata. Túlio se aproxima de Estela. Sério. Precisamos ficar atentos, enfermeira.
O estado dessa paciente não parece nada bom. Stella concorda. Profissional. Tudo bem. Vou preparar a equipe. Vamos cuidar dela. Mas, ao se aproximar da maca, algo muda. O coração de Stella dispara. Ela observa melhor o rosto da paciente. Os traços, a pele, aquela presença que ela conhece. Mesmo depois de tantos anos. Não, ela sussurra, em choque. É Miriam, sua mãe, a mulher que a abandonou no passado. O reencontro é devastador. Stella perde o ar. As pernas falham. Uma crise de ansiedade toma conta dela ali mesmo, no hospital. Túlio percebe na hora. A segura antes que ela desabe. Ele a afasta da confusão. Preocupado. Stella, o que está acontecendo? Por que você está tão nervosa assim? Ela tenta respirar. A voz sai trêmula. É a minha mãe, Túlio. Essa mulher é a minha mãe. As palavras de Stella saem quase sem voz e atingem Túlio como um choque. Ele fica parado por um instante, tentando entender o peso daquilo. Aquele reencontro não é apenas um susto, é uma virada definitiva na história. Com a volta de Miriam, o passado que Stella tentou enterrar começa a emergir. Feridas antigas se abrem, verdades guardadas por anos ameaçam vir à tona. A partir desse momento, Stella será obrigada a encarar sua origem e, pouco a pouco, também revelar a verdadeira história de Annabella. Nada mais poderá ficar escondido. Mas ela não será a única a revisitar o passado. Ainda na noite de Natal, Araújo também será confrontado por fantasmas que ele gostaria de esquecer. Olga aparece, de repente, sem ser convidada. Ela se aproxima, com um sorriso ensaiado. Como você está? Araújo mal disfarça o incômodo. Faça meu favor, Olga. Procure o seu rumo. Eu não tenho nada para falar com você, ainda mais agora que estou com a Hilda. Olga finge não se abalar. Não precisa ser tão grosseiro. Eu só quis conversar de forma amistosa. Ela força um tom nostálgico. A noite de Natal é diferente, né? Passamos tantos natais juntos. Esse é o primeiro separados. Araújo perde a paciência. Separados por decisão sua. Se não fosse pelos roubos que você fez pelas minhas costas, se não tivesse desviado o dinheiro que eu mandava pro meu filho todo mês, talvez tudo tivesse sido diferente. Olga dá um passo à frente. O olhar muda. E por que a gente não tenta de novo, Araújo? Me perdoa. Eu prometo ser uma mulher melhor. Araújo é direto, frio. Depois do que você fez, eu perdi todo o encanto. Mesmo se quisesse, eu não estaria com você. É nesse instante que Olga ultrapassa todos os limites. Sem avisar, sem respeito, ela se aproxima e dá um beijo em Araújo. Um beijo forçado, invasivo. Araújo se afasta, em choque. Você está ficando louca, Olga. O que é isso? Ela responde com arrogância. Só para você lembrar do nosso amor. Tenho certeza de que sou muito melhor do que aquela sensal da Hilda. Sem esperar resposta, Olga sai de cena, deixando Araújo transtornado, humilhado, mais uma vez vítima da falta de caráter da aliada de Sandra. Fica claro que Olga não pretende deixá-lo em paz, mesmo depois do fim do casamento.